Boa noite, pessoal, meu nome é Caio e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo ensinando como criar jogos point and click para o Adobe Flash. Na verdade, eu já tinha um canal no qual eu ensinava a criar esses jogos, porém, mais por motivo de organização mesmo, né? Eu achei que o canal estava muito bagunçado, então eu acabei resolvendo criar esse canal novo de uma forma mais organizada e específica só pro Flash mesmo, entendeu? Muita gente me cobrou pedindo para voltar com os vídeos. Se vocês que estiverem assistindo esse vídeo quiserem fazer uma revisão das coisas que eu já passei, eu vou deixar o link do meu canal antigo na descrição. Vocês vão assistir aos vídeos, tá? Mas só com o intuito de revisar mesmo, porque a gente vai pegar desde o zero aqui também, tá? Só que alguns assuntos que eu abordei no meu outro canal, eu não vou abordar com tanto detalhe aqui nessa minha série de vídeos, tá? Apenas os conteúdos novos mesmo. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou ensinar para vocês a fazer qualquer tipo de evento de uma forma simples, para que depois a gente consiga juntar todos esses eventos, né? Todas essas técnicas, para a gente conseguir começar a criar um jogo de verdade mesmo. Então, o nome do canal antigo é esse daqui, ó, que eu tô digitando. Aí vocês podem dar uma pesquisada lá pra de repente pegar um pouquinho do conteúdo que eu já tinha falado, né? Então deixa eu dar uma aumentada aqui pra vocês poderem enxergar. Aqui, ó. Beleza, pessoal? CC Flash Games. Então esse é meu canal antigo. Não tô pedindo pra vocês se inscreverem nele, tá? Porque na verdade eu nem tenho mais a senha desse canal. Então, se vocês quiserem aprender realmente a criar jogos point and click, inscreva-se nesse meu canal, pode comentar, pode tirar dúvida, que a gente vai crescer junto, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar então com a criação de botões. Os botões basicamente é o que vai dar vida no nosso jogo, né? Então a gente não consegue fazer nada sem conseguir clicar em alguma coisa, em algum evento, algum item, algum objeto. Então, para isso, a gente precisa criar os botões, tá, pessoal? Eu criei uma camada aqui só de teste chamada botões. Então, tudo que for botão eu vou colocar aqui. Por enquanto, a gente não vai criar nenhum jogo, tá, pessoal? Eu vou fazer algumas revisões aí com vocês. E depois, de fato, a gente vai começar a criar um jogo aí, point and click. E aí vocês vão começar a ver na prática exatamente como que é o desenvolvimento de um jogo desse estilo. Existem vários tipos de point and click, né? Então tem aquele point and click de terror, tem aquele point and click de escape, né? Que o objetivo é você tentar escapar de algum lugar, utilizando lógica, né? Um monte de coisas que eu acho super legal também. Eu curto esses dois tipos aí, então eu vou tentar focar um pouco nesses dois, sabe? Então vamos lá. Criação de botão. Vamos criar um menu do nosso jogo de teste, né? Vamos colocar aqui play. Geralmente eu coloco sempre em inglês, tá, pessoal? Principalmente se a gente vai publicar para os outros jogarem. A maioria do pessoal que joga esse tipo de jogo é de fora. É lógico, tem muita gente do Brasil que joga também, né? Mas pro mundo inteiro conseguir jogar é legal a gente tentar fazer em inglês, tá, pessoal? Mas vai de gosto de cada um, né? Então beleza, criei um texto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse texto, a gente vai dar um F8, certo? Vamos renomear esse botão para btn_play. Play. Por quê? Porque a gente vai manter um padrão. Imagina só, se o nosso jogo tiver 500 botões, por exemplo, cada um com nome diferente, sem nenhum padrão. Imagina se a gente precisar pegar um botão desses lá pra frente, precisar fazer alguma coisa ou procurar alguma coisa. Vai ficar muito bagunçado, né? Então, geralmente na programação, né, ou em qualquer outro tipo de atividade, geralmente é sempre bom a gente padronizar as coisas, né, para simplificar a nossa vida. Então, pessoal, btn_play já é um nome legal para a gente conseguir identificar o nosso botão. Aqui no tipo a gente seleciona botão e vamos dar um OK. Ó, ele deu um erro aqui porque eu já tinha criado na verdade um botão com esse nome, tá? Mas o meu aqui no caso eu vou mudar, vou colocar 2 aqui só para poder criar para vocês verem. Tá feito. Depois que a gente cria um botão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar nesse botão, certo? E aí a gente vem na camada hit. Mas vamos preencher aqui, ó, apertando F6. Aqui o frame, cada quadradinho desse a gente chama de frame, tá, pessoal?
Então vamos preencher aqui, ó. A gente seleciona o próximo frame, vamos dar um F6, vamos preencher todos aqui, ó. E nesse frame hit, ele vai ter esse frame hit ele tem um papel muito importante para o nosso botão. Eu vou explicar para vocês. Se eu der um Ctrl Enter, eu vou rodar o nosso jogo. Tá vendo que se eu passar o mouse em cima do play, o cursor do mouse muda para uma mãozinha? Por que ele faz isso? Porque ele é um botão. Então o flash, o jogador só consegue identificar se aquele objeto que ele está passando o mouse é clicável se mudar o cursor, certo? Então por padrão o flash ele troca o cursor do mouse para essa mãozinha aqui. Então facilita um pouco aí pra gente identificar quais são os objetos que a gente pode ter interação no jogo, tá pessoal? Mas o que acontece? É sempre bom a gente preencher esse botão na área de colisão. Então esse frame hit aqui é justamente a área de colisão. Então eu vou pintar um quadrado aqui em volta do play para garantir que se o jogador passar o mouse nesse botão, nesse quadrado inteiro aqui, o cursor vai mudar para mãozinha. Isso vai facilitar, porque às vezes você cria um botão muito pequeno e o jogador precisa exatamente passar o mouse por cima daquele botãozinho pequenininho para dar certo. Isso às vezes acaba atrapalhando, entendeu? Então, para ficar uma coisa mais real, uma coisa mais feita, a gente tem que criar a área de colisão, tá pessoal? Isso na prática, se vocês esquecerem de fazer, vocês vão sentir falta depois, vocês vão ver. Mas é isso, pessoal. Então, tá aqui o nosso botão. Eu vou colocar ele aqui no meio da tela e vou criar um próximo frame aqui. Se a gente selecionar o segundo frame e apertar um F7, a gente vai criar um frame em branco, tá vendo? Então ele some. Se eu tivesse apertado F6, ele ia criar um frame com as mesmas coisas que eu tinha no frame anterior, tá bom? Mas nesse caso eu quero criar um frame em branco. Por quê? A gente vai fazer um teste. Quando a gente clicar no play, ele vai precisar ir para a próxima tela, certo? Então a próxima tela não tem nada. Então a gente já vai saber se ele deu certo ou não. Mas para que isso funcione, ó, se eu apertar e rodar meu jogo agora, ele vai ficar piscando. Por que ele fica piscando? Porque ele fica andando de um frame para o outro, ele não tem fim, ele não pausa, entendeu? Para isso, a gente precisa selecionar o primeiro frame, apertar F9, no caso aqui eu vou vir pelo atalho, porque senão eu paro a gravação. Window Actions F9. E a gente vai inserir o nosso comando, no caso é o comando stop, pessoal. Tá? Então vai ser o stop, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Esse comando ele vai fazer com que o game fique parado naquela tela que está com esse comando. Então, ó, tá vendo? Acabou o problema, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Agora vamos programar esse nosso botão para que quando a gente clique nele, ele vá para a próxima tela, tá? Então, clicando no botão, vamos apertar F9 e a gente vai colocar o seguinte comando: on release. A gente vai colocar next frame. Exatamente esse comando, pessoal. O que esse comando faz? On significa o que? Quando estiver fazendo tal coisa. Nesse caso, o release é quando o jogador apertar o botão do mouse e soltar. Ou seja, eu dei um clique no mouse, vai acontecer o que tiver escrito aqui. Então nesse caso ele vai para o próximo frame. É bem simples o código, tá? A gente vai usar muito esse tipo de código. Então vamos fazer um teste agora no nosso jogo. Viu, pessoal? Então, dessa maneira a gente encerra a nossa aula. Essa aula foi bem básica, apenas para revisar como que a gente cria um botão. Porque na verdade um jogo sem menu não é um jogo, né, pessoal? E a gente vai usar também os botões para criar itens, para fazer uma série de coisas, né? Sistema de portas, enfim. Então, o principal de um jogo são os botões. Então, é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque eu vendo que vocês estão se inscrevendo, isso acaba me motivando mais para criar mais vídeos e trazer um conteúdo bacana. Eu sempre fui um cara que pesquisei muito, na época que eu estava tentando aprender a criar esse tipo de jogo, mas eu nunca achei tutoriais legais. A maioria dos tutoriais que tem são em inglês, né? E não são muito bem feitos, entendeu? Então a minha ideia é trazer um conteúdo bacana em português para vocês, para que os brasileiros consigam criar
mais esse tipo de jogo, que é um tipo de jogo muito legal. Não é um tipo de jogo de última geração, né? De uma geração top, né? Com gráficos incríveis, mas é um jogo que tem muitos fãs pelo mundo. É um jogo que agrada muito as pessoas, pessoas de qualquer idade pode jogar, né? E dá pra fazer muita coisa legal no Flash. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e aguardem o nosso segundo vídeo. Valeu!